Paz do Senhor Jesus Cristo, esse é o canal Filha de Deus. Subscreve o canal para ter acesso a mais vídeos, coloque o like, contribua para a obra e partilha, edifica a vida de alguém, amém? Vamos dar continuidade ao tema As Profundezas do livro de Esther e hoje temos como subtema a honra. Vamos passar então a meditar em Esther, capítulo 6, versículo 6 a 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Entrou Ramã, o rei lhe disse que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então Ramá disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas que aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém? No tema passado, subtema passado, que nós falamos sobre a desonra, nós falamos um pouco sobre a rainha Vasti e o rei Assuero, né? Mas o livro na qual estamos a analisar a profundeza é o livro de Esther. Esther fazia parte do povo de Deus e a Bíblia vem nos dizer que o povo de Deus foi a cativo. O povo de Deus desobedeceu a Deus e por isso foi levado a cativeiro por um povo inimigo. Neste caso, o povo do rei Assuero é que recebeu os cativeiros, né? Que é o povo de Deus. A Bíblia fala que Esther ela era órfã, não tinha nem mãe nem pai. Todavia, ela era criada pelo seu tio Mordecai, que lhe tinha como filha. Então, depois da desonra e da desobediência da rainha Vasti, a Bíblia diz que houve necessidade do rei procurar uma outra rainha que pudesse ser melhor do que Vasti para ocupar o seu lugar. Então, começa algo como se fosse um concurso, em que várias mulheres poderiam se candidatar e passariam por um processo para ver quem seria a próxima rainha. Dentre essas mulheres esteve Esther. Ela não apresentou o seu povo, mas candidatou-se. E nós vamos começar a falar um pouco sobre a honra, porque Esther honrou Mordecai, que é o seu tio, e toda a orientação que foi passada por Mordecai, Esther obedeceu e seguiu. Toda a orientação que foi concedida por aquele que era o eunuco do rei, que preparava as concubinas ou as mulheres que poderiam ser rainha, Esther assim também obedeceu. E a Bíblia vem dizer que a Esther, tudo quanto lhe foi orientado, ela assim honrou aqueles que lhe orientaram, não desobedeceu e a Esther ganhou graça. A Esther foi bem vista e amada pelo rei. A Bíblia diz que de todas as mulheres que passaram, Esther foi a mais amada. Até aquelas que já pertenciam ao reinado, as concubinas do rei, o rei Assuero amou Esther de uma forma que não amou mais ninguém, nem a rainha Vasti, bem? Então, este resumo nós temos no capítulo 2 de Esther. Dando continuidade, a Bíblia fala que, num certo dia, dois homens que pertenciam à guarda do rei Assuero queriam matar o rei Assuero. E isso chegou aos ouvidos de Mordecai, e Mordecai passou a informação a Esther, e Esther falou em nome de Mordecai para o rei, e verificou-se que realmente isso era verdade. Então tomou-se uma medida. Isso foi colocado nos registros, porém não foi feito nada para que Mordecai fosse honrado. Amém? A Bíblia fala que Ramá se levanta contra o povo de Deus. Na verdade, o que acontece é que o rei Assuero concede uma autoridade a Ramã diante de todo o reinado. A Bíblia fala que o carimbo do rei era concedido por um anel. O rei tinha um anel e esse anel era em formato de carimbo. E esse anel foi concedido a Ramã. Ou seja, ele tinha autoridade para escrever decretos e carimbar com o anel do rei. Era uma pessoa de confiança do rei. Tudo o que era carimbado com aquele anel tinha a autorização do rei. Então o rei, com esta confiança, passar este anel para Ramã,
lhe passava a autoridade de decretar aquilo que ele achasse por bem. Então a Bíblia vem dizer que Ramã faz um decreto contra os judeus, o povo de Deus, para que eles fossem mortos. E a Bíblia nos diz que essa informação chega a todas as cidades ao redor e Mordecai se levanta e notifica Esther. Por quê? Porque Esther também pertencia aos judeus. Para que assim Esther falasse com o rei e passasse essa informação do que estava a passar, como se fosse interceder pelo povo. Mas a Bíblia vem nos dizer que Esther já estava há 3 meses sem entrar na presença do rei. Ou seja, para ela poder entrar na presença do rei, ela deveria ser notificada pelo rei, convidada pelo rei. Então, a Esther tinha medo de se apresentar ao rei para apresentar esta situação. Mas Mordecai disse que poderia ser por esta causa que estava para suceder que Esther se tornou rainha. Mas que se Esther não intervisse ou velasse pelo seu povo, assim como eles morreriam, a própria Esther iria morrer porque ela era uma judeia. A Bíblia vem dizer que a Esther, e Mordecai também disse que Deus poderia levantar uma outra pessoa. Então a Bíblia vem nos dizer que Esther orienta Mordecai que o povo jejuasse em 3 dias, assim como ela e as suas servas jejuariam durante 3 dias. E assim aconteceu. Eles jejuaram e Esther se apresentou diante do rei e ganhou favor diante do rei. Amém? Então, quando Esther chegou diante do rei, é muito lindo falar dessa história, porque a Bíblia vem falar que primeiro eles procuraram socorro em Deus, jejuaram, morreram para a carne, enfraqueceram sua carne e fortificaram-se espiritualmente. E depois é que eles procuraram o homem, na qual poderia fazer alguma coisa, que é o rei Assuero. Então, depois de Esther procurar ouvir a voz de Deus, procurar socorro em Deus, Esther e o povo, procurar a intervenção de Deus, depois Esther foi se apresentar diante do rei Assuero. A Bíblia vem nos dizer que o rei Assuero favoreceu a Esther, viu graça na Esther, ou seja, se agradou com a presença da Esther. Então, diante disto tudo, o rei disse: qual é a tua petição? Ela poderia estar lá simplesmente para ver o rei, o seu marido, mas não. O rei disse: qual é a tua petição? O que tens para pedir? Peça. Se for necessário, metade do reino eu te darei. Oh, meu Deus. Metade do reino eu te darei. Mas Esther foi muito sábia e ela não pediu logo. Ela preparou um banquete. Eu vou agradar ao rei, eu vou agradar ao meu marido. Preparou um banquete, convidou aquele que era o inimigo, Ramã, e o rei. E eles comeram. Nesse dia do banquete, o rei disse: faça a tua petição. E mais uma vez, colocou em causa o reino. Mas Esther disse: não, amanhã eu farei. Segundo dia, trouxe outro banquete e convidou o inimigo e o rei. Mulher muito sábia. Ela primeiro agradou ao rei antes de fazer a sua petição. A Bíblia fala que Esther, diante do rei e de Ramã, apresentou a causa de que um inimigo se levantou contra o seu povo, queria matar o seu povo, todavia também colocava a sua vida em risco. E era Ramã que estava lá no banquete com eles, amém? Então, diante disso, o rei Assuero indignou-se com Ramã, mas ainda nada foi decidido. Antes ou depois deste acontecimento, a Bíblia vem nos falar que o rei teve um sonho e ele não conseguia dormir. Estava inquieto à madrugada. A Bíblia diz que o rei pediu os livros das memórias e lá estava registrado a atitude de Mordecai diante daqueles dois guerreiros ou seguranças do rei que queriam atentar contra si. E a Bíblia vem perguntar, e rei Assuero questiona o que se fez por este homem, por Mordecai. E nada foi feito por ele. Então, eu creio que isso foi antes do banquete. Como Ramã era muito próximo do rei, ele estava a chegar, porque Ramã queria enforcar Mordecai. Isso vamos falar no próximo subtema. Ramã queria enforcar Mordecai
Então ele estava a chegar para anunciar ao rei este objetivo, este propósito, e o rei lhe autorizar e assim ele fazer. E quando ele queria anunciar e preparar a morte de Mordecai, o rei que queria preparar a honra de Mordecai. E é isso que nós estamos aqui analisando no livro de Esther, capítulo 6, versículo 7 a 9, amém? 6 a 9, amém? Então a Bíblia diz que o rei questionou, só questionou Ramã. Então que tipo de honra se dá ao homem a qual Deus quer honrar? E muitas das vezes o que acontece é que nós queremos uma boa honra, nós queremos o melhor para nós. E para os outros, alguma coisa, mais ou menos, que acontece muitas das vezes. A Bíblia diz que Ramã imaginou ou falou por assim, que a quem o rei quer honrar mais do que a mim, a quem? Ninguém. Então ele imaginou que a honra seria para ele mesmo. Então ele viu aquilo que seria o melhor para ele, começou a descrever que esse homem deve andar no cavalo, deve ser levado, ou seja, exibido por toda a cidade, deve ser colocado sobre ele a coroa real e ser declarado que assim se faz o homem ao qual o rei quer honrar, amém? E mais engraçado e lindo é que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom. Enquanto os homens preocupam-se em querer nos fazer o mal, nos desonrar, quando nós buscamos primeiramente o socorro em Deus, Deus é aquele que nos liberta, nos livra do mal, e Deus é aquele que nos honra e nos exalta. A Bíblia está a dizer que o rei Assuero disse assim: então tudo que tu descreveste não tira nada. Tu mesmo que estás a dizer, és o indicado para dar esta honra a Mordecai. Meu Deus. Se nós formos analisar, até parece que o rei se esqueceu de Mordecai. Parece que Mordecai não fez nada de bem. Parece que Mordecai foi esquecido por Deus. Mas no tempo de Deus, no tempo oportuno, Mordecai foi honrado. No tempo que supostamente era tempo de morte, que o inimigo preparou para Mordecai, foi o tempo de honra que Deus trouxe para a vida dele. Então, com isto eu quero trazer a reflexão sobre as profundezas do livro de Esther. Que diante de toda a dificuldade, toda a tribulação, tudo que nós passamos, porque temos inimigo aqui, temos. Algumas pessoas se levantam como os nossos inimigos, mas esses não são os nossos inimigos. Porque a Bíblia vem nos falar no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 em diante, versículo 11 e 12, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores do mal desse mundo tenebroso. O apóstolo Paulo vem dizer, olha, se eu lutei contra os homens, matei homens, isto foi errado, porque eu não conhecia a Cristo. Quando eu passo a conhecer a Cristo Jesus, eu passo a perceber que a minha luta, a nossa luta, não é contra os homens, mas é contra os espíritos do mal. E como é que nós vamos lutar com eles se tivermos as armaduras de Deus? Então, eles perceberam isso, eles jejuaram e pediram socorro a Deus. Tiveram medo, o povo teve, o povo chorou. Mas eles permaneceram com fé em Deus. E aonde estava para ser o fim deles, ali começou um grande momento de honra, amém? Posteriormente, nos outros subtemas, vamos aprofundar mais e vamos ver que o povo de Deus, judeu, que lhe foi dado um decreto de morte, viveu um decreto de salvação, decreto de honra, assim como nós, amém? Mas não vou aprofundar, que hoje já falamos tudo, não, já falamos o início do subtema da honra e daremos continuidade nos dois subtemas que faltam para terminarmos esse tema, amém? Oremos então. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por este momento. Eu te peço em nome de Jesus que todos aqueles que estão a passar por perseguições possam jejuar e se submeter diante de Ti. E assim, Senhor, possam perseverar e permanecer em Ti em todo momento. Que não haja medo, não haja desespero nem morte, mas que o Espírito Santo possa nos guiar e nos conceder a honra vinda de Ti, ó Pai. Que não sejamos nós a nos honrarmos ou a nos exaltarmos, mas que a honra venha de Ti no Teu tempo e faça a Tua justiça sobre a nossa vida. Glorificado sejas para todos sempre, abençoa cada um
que ouve esta mensagem, para que em tudo possam procurar a Tua palavra e sejam acolhidos pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.